percebeu que às vezes a vida parece um eterno repetir de ciclo? Você muda de empresa, de emprego, de parceira, se muda de estado, mas as realidades se repetem. Problemas acontecem iguais, as questões parecem que não se desenvolvem, a vida fica ali estagnada. Às vezes dá aquela sensação de que, tipo, meu Deus, não tem nada que eu faça que mude. Mas você sabe o porquê que isso acontece? Porque a realidade só muda quando você muda a sua imagem interna. Sim, nós vamos falar nesse vídeo sobre a autoimagem, como ela é o molde que faz com que a gente repita os ciclos e que a gente pode sim transformar essa visão de si mesmos e nos permitir viver uma realidade muito melhor e finalmente encerrar esses ciclos. Vem comigo até o final desse vídeo que você vai amar. Quando a gente começa a se aprofundar nos estudos de expansão de consciência, a gente começa a ouvir bastante sobre manifestação de realidade, sobre se transformar, sobre crescer, sobre meditar, sobre várias coisas. Só que a gente às vezes se perde no meio de tanto conteúdo sem entender efetivamente qual é o passo principal que a gente precisa dar para efetivamente mudar de vida. E é aí que a autoimagem entra. E eu vou te definir um pouco para que você tenha um pouco mais de clareza sobre o que é essa autoimagem e vai te ajudar a compreender por que os padrões da sua vida sempre se repetem. Sim, tem algo por trás disso e que você, uma vez que esteja consciente, pode transformar. Imagine que sua autoimagem seja a soma de como você foi se conectando consigo mesmo, foi se percebendo, foi criando esse modelo interior de tudo que você passou desde o dia que você estava na barriga da sua mãe até hoje. O seu inconsciente foi armazenando informações, dados que modelaram uma imagem interior de quem você é. Então, se você na infância ouviu que você era lento, ou que você não era capaz, ou você passou por situações abusivas, isso faz parte da sua autoimagem. Se você sente que você não podia desagradar, que você tinha que se silenciar, provavelmente a sua autoimagem te coloca numa situação de que você tem dificuldade de lidar com pessoas que são explosivas na sua fase adulta. Se você passou por situações em que você tinha pais saudáveis, que você tinha aquele apoio desde criança, provavelmente você tem facilidades em começar e terminar o que você se dispõe a fazer. A autoimagem é exatamente isso, a forma que você foi programado e condicionado a acreditar que você é. Ela funciona como se fosse um computador de bordo de um avião. Vou te explicar. Quando um avião está no ar, ele tem o piloto automático, que é o computador de bordo. Nesse piloto automático tem uma rota do qual o avião precisa seguir para chegar no seu destino em segurança. Qualquer coisa que aconteça dentro da viagem que tira esse avião de rota, ou seja, uma turbulência, qualquer coisa, rajada de ar, o computador de bordo faz com que esse avião automaticamente volte para a rota. Então, sempre que acontece algo, o avião vai sempre voltar para a rota. Qualquer fator externo que mude para onde o avião está indo, o computador de bordo devolve ele para a rota. Esse computador de bordo é a analogia que nós temos da autoimagem. Então, se você, consciente ou inconscientemente, não se percebe como merecedor de abundância, não acredita que você é capaz de realizar grandes coisas, a sua autoimagem que está te dizendo isso. Se você tenta construir uma vida diferente, manifestar um emprego novo, ou você vive trocando de relacionamento e cada relacionamento parece que é a xerox, fotocópia do anterior, isso tem a ver exatamente com a sua autoimagem. Essa autoimagem é esse computador interno que atrai as mesmas situações para você. É como se você fosse vivendo sempre aquilo que é conhecido. De alguma forma, o seu inconsciente compreende que assim você se manterá seguro. Embora nem sempre o que é seguro para o seu inconsciente é algo bom para você viver. Se a gente olhar mais ao pé da letra, essa autoimagem é a somatória da nossa vibração interior. Então, se você tem uma autoimagem defasada, uma autoimagem que não condiz com a realidade que você quer, provavelmente você vai estar atraindo mais do mesmo. E isso é uma coisa que pouco se fala, poucas pessoas têm consciência de como essa imagem interior, ela influencia a forma que você lida com o mundo. Eu mesma tenho uma experiência muito importante para contar para vocês. Eu sempre vivi uma vida com uma autoimagem muito deturpada. Eu não conseguia me olhar e ver coisas boas em mim. Então, sempre que eu me olhava no espelho, eu sempre usava a minha mente para me denegrir. Eu olhava todos os defeitos do meu eu ficava o tempo inteiro falando que eu não era o suficiente para mim mesma. Eu era aquele bolo daquela mente negativa, né, condicionada
pelo sistema em que a gente está inserido. Meus pais são condicionados, os pais deles, e assim vocês já imaginam como que são as coisas. Porque provavelmente você passa por algo parecido. E eu era essa pessoa que eu não conseguia nem me olhar no espelho, eu não conseguia escolher roupas bonitas pra mim, por quê? Porque eu não acreditava que eu merecia, porque eu não era o suficiente. E eu, em algum momento da minha jornada de expansão de consciência, eu tomei da consciência de quanto a visão que eu tinha interna sobre mim era extremamente negativa. Era extremamente diferente do que até outras pessoas externas a mim tinham sobre mim. Porque eu achava que eu era de um jeito, só que eu não era aquilo tudo, aquela coisa horrorosa que eu imaginava. E muitas vezes eu recebia um elogio de alguém e eu não conseguia associar que aquele elogio era real pra mim. Eu às vezes falava, você tá doido, não sou tudo isso não, para, desmerecia esse elogio. Por quê? Porque dentro de mim eu não conseguia me reconhecer pelo que eu era. Então eu precisei passar por todo um processo de desconstrução dessa autoimagem negativa. Eu precisei me transformar com muita sabedoria e persistência. Eu precisei trabalhar exatamente a minha mente para que eu mudasse o padrão interno, para que toda vez que eu visse algo negativo, porque a minha mente ela funcionava assim, sempre que eu pensava sobre mim, vinha um pensamento negativo junto. E o que eu fiz no começo para mudar? Eu comecei a cortar esse pensamento. Eu até vinha o pensamento negativo. O que eu fazia? Eu dizia, não, eu não sou assim, eu sou assim, assim, assim. Aí eu trouxe uma visão positiva de mim. E aos poucos eu fui reprogramando a minha mente, aos poucos eu fui me reprogramando, e claro que ainda tem coisas para trabalhar, porém hoje a percepção que eu tenho de mim é muito diferente da minha vida passada, que eu falo que eu tive mais de uma vida nessa terra. Então, essa alceara do passado está bem distante do meu eu agora, e consequentemente a minha vida material, a minha vida física se transformou à medida que eu fui transformando a forma que eu lidava comigo mesma. Impressionantemente, isso é real. E eu sei que eu tô agora trabalhando em outro aspecto da minha autoimagem, porque é como se a gente tivesse várias camadas internas que vão constituindo essa autoimagem, como se fosse uma cebola, sabe? Então a gente vai descascando, limpando, reorganizando esse processo. E agora, por exemplo, eu tô vivendo uma nova etapa da minha autoimagem que eu já tô sentindo efeitos, porque eu estou trabalhando de forma consciente em relação a elas. Então a vida, ela tá bem diferente, tô me sentindo bem mais amorosa comigo mesmo. Eu estou de bem com a vida, eu tô me conectada com o todo, sabe? O mundo externo dificilmente me abala. Eu tenho me conectado cada vez mais com essa verdade interior. E tudo isso foi um trabalho da minha autoimagem. Uma vez eu acordei de madrugada exatamente com essa informação. Na época eu estava passando por um desafio muito grande, eu tinha acabado de sair de uma depressão. E eu acordei de madrugada em conexão com o meu eu superior. E eu tenho essa canalização anotada, eu lembrei agora gravando um vídeo pra você, que ele me falava, você precisa trabalhar sua autoimagem. Foi naquela época, em 2022, 2023 mais ou menos, que eu comecei a trabalhar a fundo essa questão da minha autoimagem. Eu comecei a me perceber diferente, eu comecei a enxergar capacidades em mim que antes eu não enxergava. E assim eu fui criando essa realidade. Então, se você quer mudar, se você quer transformar a sua vida, comece a mudar as palavras que você diz sobre você mesmo. Comece a transformar a forma que você se percebe, comece a questionar seus padrões internos e escolher quais novos padrões você quer implementar dentro de você. Como você se percebe positivamente? O que você tem de bom? Quais são suas qualidades? Começar a trazer isso para a luz e de repetir isso várias vezes para você mesmo. Porque é aí que está a chave da transformação da sua vida. É quando você para de ser vítima do sistema e passa a ser coautor da sua história. Passa a ser o protagonista. Passa a viver uma vida alinhada com quem verdadeiramente você é. Então, trabalhe sua autoimagem, porque eu sei que é poderoso esse processo. E se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal e deixa seu comentário aqui, é claro. Eu preciso conhecer quem é você para que eu possa trazer mais vídeos como esse. Aceito sugestões, então deixa aqui. Vai ser um prazer responder cada um de vocês, tá bom? Espero que esse vídeo tenha trazido um pouco de luz, clareza e lucidez pra você. Um beijo. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!